Diego, o Brasil, ele não tem tradição no vinho, a gente não cresceu. Eu vou para a Europa, eu tropeço no vinho, né? É vinho para todo lado, uma quantidade, uma variedade. E o europeu cresceu tomando vinho, faz parte da cultura. O Brasil não. O que a gente poderia fazer para dar uma fomentada no vinho no Brasil? Se é que tem uma resposta para isso. Não tem resposta. É um processo longo, não existe. No Brasil não tem união do setor. Quando eu falo do setor se unir, é das vinícolas brasileiras, dos importadores, das vinícolas brasileiras de diferentes regiões, da sommelierie, da restauração. E essa união, esse diálogo não existe. Em regiões produtoras de vinho, você tem produtor que não fala com o vizinho, que não bebe o vinho do vizinho. Você tem produtores que só bebem vinho dali da região, que não bebem vinho de outras regiões, e quanto menos de outros países. Você tem partes do setor que veem o outro como inimigo, né? Então, importador que vê produtor nacional como inimigo e vice-versa. Sommelier que não se dá com nenhum desses lados, ou esses lados que não dão atenção para o sommelier. Então, falta essa união no setor para se organizar. O vinho no Brasil, ele não mexe no PIB. Se amanhã desaparecer vinho do Brasil, o PIB continua. Em alto ou em baixo. Fica tudo igual. Fica tudo igual. Em alto ou em baixo, o PIB continua o mesmo. Se o vinho não mexe no PIB, então o governo não se importa com o vinho. Óbvio que você tem governos locais que se importam muito. O governo do Rio Grande do Sul se importa com o vinho, porque no PIB do estado mexe. Mas no PIB do Brasil, o vinho não significa nada. Se o vinho não mexe no PIB, a única forma do vinho evoluir é com a organização do setor. Você tem, sei lá, setores do funcionalismo público que, em número de votos do que eles representam eleitoralmente, são muito pequenos. Mas eles têm uma representatividade forte porque eles se organizaram, têm sindicatos fortes e eles conseguem se mobilizar para exigir dos órgãos devidos os benefícios e as vantagens que eles entendem que são merecidas. O vinho é a mesma coisa. Se o vinho não se organizar como um todo, saindo do próprio umbigo, saindo da briga de vizinho ali, não vai evoluir nunca. Claro que existem esforços importantes de muita gente, de muitas empresas, para que as pessoas bebam mais, entendam mais, mas o mercado de vinho ainda é pequeno. A gente tem um país de 220 milhões de habitantes e que tem, sei lá, 35 milhões de pessoas que bebem vinho constantemente, sendo que dessas, um tanto delas está bebendo vinho de mesa, vinho de garrafão, vinho suave. Então tem muito ainda o que evoluir. Eu vejo evolução para o mercado de vinho no Brasil? Claro que vejo. Mas não é uma coisa, não tem uma receita do bolo. Vamos fazer JK, né? Vamos avançar 50 anos em 5. Não vai acontecer. Vamos com calma, bolinha no chão, vamos fazer o básico, toca para cá, toca para lá. Fazer o consumidor provar, fazer o consumidor conhecer, fazer degustações, educar as pessoas, educar os consumidores que já não são mais iniciantes, para que eles tenham cada vez mais conhecimento e mais condições de comunicar. Tratar o vinho para o consumidor de entrada como aquilo que ele é, uma bebida. Eu, como sommelier, com toda a história que eu tenho, eu não vou sentar aqui, colocar o meu vinho num copo descartável de plástico. Vamos tomar vinho de qualquer jeito, seu vinho, suas regras. Não, calma, não é assim também. Eu tenho uma responsabilidade de comunicar o correto. Mas quando você vai comunicar com um consumidor iniciante, não tem nada de errado dele estar tomando o vinho dele no copo descartável plástico. O vinho em lata ajuda muito nesse sentido de derrubar certas barreiras para o consumidor entrante, né? Aquele consumidor que está entrando agora no mundo do vinho. Então a gente precisa disso, falar mais com o consumidor entrante e criar base de consumo, né? O mercado de vinhos no Brasil não é grande no vinho fino, porque a gente não tem gente suficiente bebendo vinho vagabundo. Cerveja artesanal há 20 anos não existia. Hoje é um mercado que é 10, 15 vezes maior do que o mercado de vinho no Brasil. Por quê? Porque quando a cerveja artesanal começou a aparecer, você tinha uma base gigantesca de pessoas bebendo cerveja vagabunda. O cara que bebe uma cerveja vagabunda, você consegue convencer ele a beber uma cerveja vagabunda plus. Você consegue convencer ele a beber uma cerveja melhorzinha. E ele vai aprendendo, porque ele já é um bebedor de cerveja vagabunda. No Brasil, a nossa base de consumidores de vinho vagabundo é pequena. Então, na verdade, o grande segredo do mercado crescer é você ampliar a base. Então, você acabou deixando aí a dica. Fazer mais gente beber vinho simples. Quando eu falo vinho vagabundo, tem vinhos vagabundos no mercado, óbvio que eu não vou citar nomes, mas vinhos mais simples, vinhos mais acessíveis, vinho que o cara consegue comprar uma latinha pagando 6, 7 reais, que
não vai ser um vinho de uva vinífera, tá? Mas que se for Bem bem feitinho, abre porta. Né? E se esse cara passar a consumir com frequência, aquele lá é o consumidor que daqui a pouco eu vou trazer para um vinho de uva vinífera de 20 e 30 reais. E que daqui a pouco vai estar na N-Wine comprando um Rioja de 120 reais. Sim. Na minha cabeça eu acho ainda, né, que a gente deveria tentar oferecer bons vinhos a preços que caibam no bolso. E quando eu falo preços que caibam no bolso, eu estou dizendo aí 30 reais, 40 no máximo. Tentar oferecer uma qualidade de vinho já interessante. Lógico que você não vai ter vinhão, mas a gente já bebeu vinho aqui, por exemplo, o Casileiro, né? Sim. Tudo bem que ele estava num preço especial lá, né? O preço não é aquele. O Red Intense, né? Mas a gente tem vinhos que você fala, uau, por esse preço. Marcelo, mas é que tá. Esse vinho de 30, 40 reais, e é isso que muitas vezes falta pra gente, a gente não tem essa percepção clara. Esse vinho de 30, 40 reais que você está falando, ele é um vinho barato e de entrada para quem já é o consumidor de vinho. O brasileiro médio, o afegão médio, ele é a pessoa que espera a cerveja de marca X entrar na promoção no supermercado para pagar R$1,99 na latinha. Esse cara, para ele tomar uma garrafa de 30, 40 reais, é a garrafa que ele vai comprar no aniversário de casamento ou ocasião especial. Esse é o cara que quando ele ganha na cesta de Natal um filtrado doce, espuma de prata, ele coloca na estante da sala. Não é o vinho de 30, 40 reais que vai abrir o mercado. O que vai abrir o mercado é vinho abaixo de 10 reais. É vinho barato, para competir com a cerveja de 2, 3 reais. Mas aí fica muito difícil oferecer qualidade. Ou estou enganado? Você pode oferecer qualidade condizente com o preço. Dá para você fazer um vinho de mesa, simplesinho, com uma qualidade aceitável? Para mim não é aceitável. Eu não vou beber esse vinho de mesa. Mas antes o cara bebendo esse vinho de mesa, vagabundinho, do que ele bebendo a cerveja vagabunda. Porque se ele estiver tomando o vinho vagabundo, eu consigo, na hora que ele tiver um trocadinho sobrando, convencer ele a beber um vinhozinho melhor. Entendi. Mas aonde eu ia chegar era o seguinte: de repente, a indústria nacional pode conseguir oferecer vinhos com uma qualidade já razoável na faixa dos 20, 30. E oferece. Nós temos vinhos varietais. Perdão, deu uma engasgada aqui, tomar uma aguinha. Iolo Seleção, por exemplo, é uma linha que entrega uma qualidade nesse preço. Mais barato ainda. Mais barato. Almaden. O Almaden. Almaden é um vinho que lá no Rio Grande do Sul você vai pagar 20 e poucos reais. O Riesling da Almaden vem melhorando muito. O Riesling itálico deles é bacana. O Taná deles é muito bom. Aurora. O Pinotage é bem bacana. A própria linha, a linhazinha de entrada da Salton. Marcos James. Ah, Diego, é o vinho que você bebe? Você tá falando que o Marcos James é bom? Cara, não é o vinho que eu bebo, mas ele é honesto, ele é correto nessa faixa de preço. Da Salton, Salton Classic. Exato, o Classic, a linha Intenso mesmo da Salton, que já é um pouquinho acima, a linha Arbo da Perini e vários outros vinhos de diferentes vinícolas, muitas que às vezes nem trabalham tão forte o mercado aqui de São Paulo, mas que você vai achar no Sul, e que tem vinhos ali de entrada, varietais de 20 e 30 reais, e que são honestos, e que são corretos, e que são bacanas.